Então Deus, ele não amava só a nação de Israel, como eu falei na escola dominical hoje, que era chamado de o bichinho de Jacó, menina dos olhos de Deus, cuidava como águia, etc. e tal. É Deus cuidando como a águia dos seus filhotinhos. Mas Deus também tinha uma visão panorâmica do mundo, porque numa ótica humana, quem não está no celular, diga amém. Então tudo bem. Nessa ótica humana, o que você faria com uma nação igual a Síria? Hein? Metralhava. Naquela época não tinha metralhadora, mas acabava. Metralhava. Colocava no paredão. Mas o Deus soberano olha para lá e diz assim: não, ali tem crianças, ali tem mulheres, ali tem gente. Quem sabe esse povo pode se arrepender? O que Deus faz? Chama o Jonas resolveu fugir da presença de Deus. Aí eu preguei nessa mensagem que Deus agora não tem um problema só, Deus tem dois. Por quê? Porque além de ter que salvar Nínive, tem que recuperar o abençoado daquele que está saindo da direção de Deus. Porque profeta aqui Deus não desiste. Acho que eu falei um negócio sério. Deus não desiste, Deus vai atrás. Agora Deus tira o foco de Nínive e está atrás do Jonas. E aí eu vou repetir o que eu venho pregando sobre Jonas. Eu não estou importando se você está caladinho não, porque eu sei que vocês estão com os olhos assim, ó. Então, na maioria, tudo apertado com o que eu estou pregando aqui, inclusive eu. O Jonas agora resolve fugir da presença de Deus. E sabe o que eu estava pensando quando eu estava orando e lendo esse texto? Que o Jonas falou: eu sou servo do Deus Altíssimo que fez o céu e a terra. Mas o abençoado falou que ia fugir da presença do Deus que fez o céu e a terra. O Jonas está todo errado desobedecendo a Deus, está ou não está? Quem concorda que o Jonas está errado desobedecer a Deus? Sim ou não? E as coisas começaram a dar certo. Número 1, chegou em Jope, tinha um navio. Segunda coisa que deu certo, tinha dinheiro para pagar passagem. Terceira coisa que deu certo, tinha vaga no navio. Quarta coisa que deu certo, não teve problema para embarcar. Era uma viagem internacional, sudeste da Espanha, 4.000 quilômetros para Tarsis. Não para Tarso, que era a terra de Saulo, era para Tarsis, lá na Espanha. 4.000 quilômetros de viagem. Era o problema de viagem internacional. Não teve problema com a questão do visto para viajar. Quinta coisa que deu certo, tinha uma caminha para ele deitar. Sexta coisa que deu certo, não perdeu o sono. Já pensou, Marquinhos? Tudo errado e tudo dando certo. Por isso que eu não me empolgo quando a pessoa está fora da direção de Deus e continua tudo dando certinho. Escuta só. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo o quê? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, a mesma palavra lá do capítulo 1, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Isso aqui para mim é forte demais. O Jonas fugiu, o Jonas tomou banho, o Jonas teve tempestade, o Jonas andou no vento do peixe, o Jonas saiu por lá de fora, mas Deus não mudou a mensagem. Porque Deus não é menino para mudar a mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Você pode dar a volta pelo mundo onde você quiser, mas vai ter que voltar no lugar onde começou a chamada. E vai ter que continuar com a mesma linha de que Deus te deu lá atrás. Levanta-te e prega a mensagem que eu te dei. Antes de você fugir, antes de você entrar no navio, antes de você dormir, antes de você ser jogado na água, antes de você ter entrado no peixe, na barriga do peixe, vai lá. O Jonas levantou e pregou. Mas se ouvirmos a sua palavra, Deus vai fazer o que fez com Nínive. E Deus viu que as suas obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que iria fazer e não fez. Vamos abrir as nossas Bíblias no Antigo Testamento para uma breve palavra do livro de Jonas. Hoje à tarde estava orando, pedindo ao Senhor. Já pregamos outras vezes nesse assunto, mas a palavra de Deus ela é sempre maravilhosa.
e ela se torna nova ao nosso coração. Nós vamos ler no livro de Jonas, e o capítulo é o capítulo de número 1 e o versículo de número 1, 2 e 3. Vocês conhecem muito a história de Jonas, nós conhecemos a história de Jonas, né? Mas hoje pode ter pessoas aqui que esqueceu de alguma coisa em relação a esta história, e eu gostaria de compartilhar com vocês de forma bem simples, de forma bem prática, esta palavra esta noite. Está escrito no livro de Jonas, capítulo de número 1, está escrito assim, versículo 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Agora eu quero ir com vocês para o capítulo de número 3 e quero ler o versículo de número... vamos ler lá o 10, que diz assim, o 9 e o 10. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Pode se assentar, e se você puder manter a sua Bíblia aberta nesse texto, como os irmãos já nos conhecem, congrega aqui comigo, eu procuro ser prático para nós entendermos de que nós estamos tratando. Eu quero dividir essa palavra aqui em duas partes. Isso, todos se assentem para que possamos vir para a palavra. Muito bem. Eu quero dividir aqui, mostrar para você duas situações a princípio neste livro. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é que cidade era essa chamada Nínive. Porque você comenta o nome de uma cidade, fala que Deus iria destruir a cidade, mas às vezes a gente não para analisar o que tinha nos bastidores dessa cidade. Os historiadores dizem que os gregos, os da Grécia, eram conhecidos pela filosofia. Os fenícios, os da Fenícia, eram conhecidos pelas artes náuticas, construíam navios e barcos. Os hebreus, que eram os judeus, os israelitas, eram conhecidos pelo monoteísmo ético. O que é isso? Servir a um Deus só. Os hebreus eram conhecidos. Mas os assírios, que a capital da Assíria era Nínive, eles eram conhecidos pela crueldade. Então, deixa eu repetir. Os gregos eram conhecidos pela filosofia, os fenícios eram conhecidos pelas artes náuticas, construir navios e barcos. Os hebreus eram conhecidos por servir a um único Deus, monoteísmo ético, servir a um único Deus. E os assírios eram conhecidos pela sua crueldade. Só para você ter uma ideia do que esses assírios faziam. Eu estou aqui com o meu celular, mas ele está offline, pode ficar tranquilo que ninguém vai tocar, me chamar. Eles eram conhecidos pela tortura e pela mutilação sistemática. Cortavam um pedaço, mutilavam as pessoas, braços, pernas. Eles eram conhecidos também pela maldade, pelo esfolamento vivo. Eles pegavam as pessoas e arrastavam pelas ruas, esfolando as pessoas.
Eles eram conhecidos também pelo empalamento. O que é empalamento? Atravessar com madeira, fixar nos olhos, pedaço de pau nos olhos, agulha nos olhos. Dá vontade, dá até arrepiar, não é? Também eles faziam decapitação, como eu acabei de dizer, cortavam pescoço, cortavam braços. Eles também eram conhecidos, a sua maldade, por deslocamentos forçados. Eles tiravam pessoas das suas terras e levavam escravos. E eles eram muito orgulhosos, muito orgulhosos. A prova é que uma vez um rei desta Assíria, chamado Senaqueribe, mandou uma notícia para Ezequias dizendo: olha, não penses tu que confiando nesse Deus de vocês aí em Israel, vai livrar vocês. Porque nós já tomamos conta aqui de 45 cidades. E a próxima é Jerusalém para a gente invadir. Só que ele havia esquecido que chega um ponto que esbarra em Deus, né? Aí já complica, né? Já complica. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu mostrei é o quadro, é o cenário de Nínive, capital da Síria. O cenário de Nínive, é isso aí, conhecido pela crueldade. Furava os olhos, arrancava as unhas. Era um negócio terrível. Só que uma segunda coisa que eu encontro aqui no livro, que eu acho muito interessante, é que o nosso Deus, ele não é um Deus nacional. Vou explicar melhor. Deus não é um Deus de uma nação, de uma tribo, de uma raça só. Deus é Deus de toda a terra. Então Deus, ele não amava só a nação de Israel, como eu falei na escola dominical hoje, que era chamado de o bichinho de Jacó, menina dos olhos de Deus, cuidava como águia, etc. e tal. É Deus cuidando como a águia dos seus filhotinhos. Mas Deus também tinha uma visão panorâmica do mundo, porque numa ótica humana, quem não está no celular, diga amém. Então tudo bem. Nessa ótica humana, o que você faria com uma nação igual a Síria? Hein? Metralhava. Naquela época não tinha metralhadora, mas acabava. Metralhava. Colocava no paredão. Mas o Deus soberano olha para lá e disse assim: não, ali tem crianças, ali tem mulheres, ali tem gente. Quem sabe esse povo pode se arrepender? Porque uma das características do nosso Deus é amor incondicional. Amar não pelo que a pessoa tem, mas amar pelo seu grande amor mesmo. Não é amor por méritos, é amor por misericórdia. Você acha que você está aqui porque isso é bom? Tem alguém aqui, graças a Deus, nasci na minha casa, não bebo, não jogo, não fumo, não desinquieto a família dos outros. Lembra disso? Lá na roça o pessoal fala, não jogo, não bebo, não fumo, não jogo e nem desinquieto a família dos outros. Pois tu és condenado do mesmo jeito. Porque aqui é a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. E no livro do Salmos 134 está escrito: se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem subsistirá? Mas a sequência diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Deus olha para esta situação e o que Deus faz? Chama um dos seus servos. Eu disse que ia olhar dois focos: primeiro a Síria, Nínive, e olhar o amor de Deus. Agora eu vou olhar um terceiro olhar no texto. Eu vou olhar para um homem que é profeta. Quem que é esse homem? Jonas. E eu preguei essa mensagem na época da pandemia, que ela viralizou, milhões de visualizações. Tantos me bateram como bateram palma pela mensagem. Que eu preguei que se Deus tinha um problema para resolver. Qual era? Salvar Nínive. Não era o problema que Deus tinha para resolver? Usar de misericórdia? Era ou não, Daniel? Era lá o problema lá. Aí o que Deus faz para resolver o problema que ele tinha para resolver? Chama um homem chamado Jonas. Ô Jonas, eu preciso de você para resolver o meu problema. Eu estou com um problema que é salvar Nínive. O que Deus faz? Chama o Jonas resolveu fugir da presença de Deus. Aí eu preguei nessa mensagem que Deus agora não tem um problema só, Deus tem dois. Por quê? Porque além de ter que salvar Nínive, tem que recuperar o abençoado daquele que está saindo da direção de Deus. Porque profeta aqui Deus não desiste.
Acho que eu falei um negócio sério. Deus não desiste, Deus vai atrás. Agora Deus tira o foco de Nínive e está atrás do Jonas. E aí eu vou repetir o que eu venho pregando sobre Jonas. Eu não estou importando se você está caladinho não, porque eu sei que vocês estão com os olhos assim, ó. Então, na maioria, tudo apertado com o que eu estou pregando aqui, inclusive eu. O Jonas agora resolve fugir da presença de Deus. E sabe o que eu estava pensando quando eu estava orando e lendo esse texto? Que o Jonas falou, eu sou servo do Deus Altíssimo que fez o céu e a terra. Mas o abençoado falou que ia fugir da presença do Deus que fez o céu e a terra. Olha quando a pessoa está fora da direção. Aí agora eu queria que você analisasse o Jonas comigo. Deus o chama e ele falou, o quê? Hasta la vista. Aquela Síria lá, eles vão cortar meu pescoço lá, vão arrancar minhas unhas, meu filho. Entendeu como é que é? Vão arrancar minhas unhas, vão acabar comigo. Ele, ó, canela para quem tem, como nós dizíamos lá na roça. Aí, anota comigo aí nos dedos, conta comigo, quando a pessoa sai da direção de Deus, como ele começa a descer. Ó, desceu para Jope, atual Tel Aviv hoje lá em Israel, já tive lá, desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para dentro d'água e desceu para a barriga do peixe. A pessoa quando sai da direção de Deus, meu filho, só desce. Fica me olhando assim não, que eu estou achando que Deus está me usando, hein? Aleluia. E aí eu vou falar o que eu não consigo pregar sobre Jonas sem falar. É quando tudo está errado e tudo está dando certo. Irmãos, existem pessoas que estão na prática do pecado, desobedecendo a Deus, e as coisas funcionam normalmente para ele, irmãos. É incrível isso. Prova, pastor, que eu já estou curioso. Pois eu vou provar. O Jonas está todo errado desobedecendo a Deus. Está ou não está? Quem concorda que Jonas está errado desobedecer a Deus? Sim ou não? E as coisas começaram a dar certo. Número 1, chegou em Jope, tinha um navio. Segunda coisa que deu certo, tinha dinheiro para pagar passagem. Terceira coisa que deu certo, tinha vaga no navio. Quarta coisa que deu certo, não teve problema para embarcar. Era uma viagem internacional, sudeste da Espanha, 4.000 quilômetros para Tarsis. Não para Tarso, que era a terra de Saulo, era para Tarsis, lá na Espanha. 4.000 quilômetros de viagem. Era um problema de viagem internacional. Não teve problema com a questão do visto para viajar. Quinta coisa que deu certo, tinha uma caminha para ele deitar. Sexta coisa que deu certo, não perdeu o sono. Já pensou, Marquinhos? Tudo errado e tudo dando certo. Por isso que eu não me empolgo quando a pessoa está fora da direção de Deus e continua tudo dando certinho. Que é isso, rapaz? Negócio de igreja, compromisso com Deus. Olha como é que eu estou e como é que as coisas estão dando certo. Está tudo dando certo, e estou tomando aqui a minha do número 1 a 51, não tem problema, e vai dando tudo certo, e eu não contribuo com missão e obra de Deus, e o dinheiro só está caindo, eu não quero nem saber. Vai dando certo. Até esbarrar na soberania de Deus. Esbarrou na soberania de Deus? Tum! Aí Deus falou, até aqui, Jonas, estava dando certo. Da agora para frente é comigo. O controle agora não é seu. O controle agora é meu. Chamou o vento. Ah, eu me encanto com isso. Dá vontade até de dar um glória. Chamou o vento e falou, seu vento, vem aqui. Dá para você dar uma soprada aqui para mim nessa área do Mediterrâneo, aqui na costa aqui do Mediterrâneo? Ao vento. Sim, senhor. Porque a Bíblia diz que ele faz dos seus ventos os seus mensageiros. No livro de Jó, capítulo 18, o Senhor perguntou para Jó, quem é o pai do vento? Quem é o pai manda. Perguntou para Jó quem criou o relâmpago, tudo perguntinha fácil. Chamou o vento e falou, vento, dá uma soprada aqui na costa do Mediterrâneo. Ao vento, ó. Mar! Dá para você dar uma sacudidazinha nessa área aqui para nós? Aí é estreito, meus irmãos. Ao mar, sim senhor. Aí.
Você sabe por quê? Porque no livro dos Salmos está escrito que, 105, que ele coloca limite no mar. O mar vem até aqui e você sabe que o mar tem vontade de invadir a terra, né? Mas quando ele chega lá, a onda vem assim, ele fala, vou ter que voltar, porque o Senhor falou que é para eu vir até aqui só. Veja como eu saio desse, né? Então, aí o Senhor está lá, irmão. Eu fico com dó, é do grande peixe. No Novo Testamento tem até aquele assunto lá da baleia, mas do Antigo Testamento não fala baleia, do hebraico é gadol, grande peixe. Chamou lá o grande peixe doidinho para comer uma sardinha, comer um outro bichinho lá, um outro peixe lá. O Senhor falou, seu peixe, faz favor para mim. Tem um desobediente quase morrendo afogado ali. Vai lá, engole ele para mim. Aleluia. Pastor, eu não acredito nesse negócio. Aí eu vou te contar uma historinha bem antiga. Diz que tinha um menino que chegou na aula na segunda-feira. Sabe quando o menino chega na aula na segunda-feira e fala assim, professor, ontem a professora da escola dominical contou que um peixe engoliu um homem chamado Jonas. Sabe o que o professor, que era ateu, falou, ih menino, onde você está com a cabeça? Você acreditar que um peixe engole um homem? Onde você está com a cabeça? Está doido? Isso é história. O menininho falou assim, então tá bom, quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar a Jonas. Aí o professor falou assim, e se o Jonas não estiver lá no céu? Aí o menininho falou, aí o senhor pergunta. O menininho vai estar no céu, mas se o Jonas não tiver, a sua pergunta, quer dizer, lá no inferno com ele, né? E tal, mas eu sei que o Jonas deve estar no céu, sim, eu creio que o Jonas está lá, né? E tá no céu, sim. Aí, queridos, o peixe vai lá e engole o abençoado. Irmão, eu vou lhe fazer algumas perguntinhas e a resposta é não. A barriga do peixe estava claro igual o templo da Assembleia de Deus essa noite? Escuridão doida, minha filha. A barriga do peixe estava cheiroso como está esse crente que está do seu lado? Não, cheiro de peixe. Peixe do lado de fora fede, imagina do lado de dentro. Terceira coisa, na barriga do peixe tinha aquele guarda-mão da escada assim para você segurar e na hora que o peixe nadar você ficar firminho assim? Tinha não, filho. O peixe nadava ele... E a Bíblia diz, irmão, que algas marinhas agarrou pela cabeça dele tudo. Você imagina que a melecada da barriga do peixe. Existe a palavra meleca? Existe, né? Então, que sujou ele todinho. Irmão, sabe o que ele chegou a dizer? Eu orei ao Senhor do fundo do inferno. E sabe o que ele falou com Deus? Aleluia. Senhor, se tu me tirares daqui, eu ainda virarei para o teu santo templo. Sabe por que ele estava dizendo isso? Todo judeu orava voltado para o lado de Jerusalém, é onde estava o templo. Como ele estava na barriga do peixe, não sabia se ele estava para norte, sul, leste, oeste, onde estava o templo. Ele falou, se tu me tirar daqui, eu ainda virarei para o teu santo templo. Mas ele falou uma outra coisa, e tu ouviste a minha oração lá do teu templo. Então ele sabia que Deus morava em dois lugares, em Jerusalém e o trono no céu. Aleluia. Pena que o meu tempo está acabando, que assunto bom. E agora eu vou voltar com você antes dele cair na água. Ele ainda está seco, ele ainda não está molhadinho não. Interessante que no capítulo 1, eu fiz questão de anotar aqui, dei um print aqui que eu não consegui anotar, no capítulo de número 1, irmãos, do versículo 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tem 9 perguntas que fizeram. A primeira pergunta é engraçada, capítulo 1, versículo 6, o que você está fazendo aí, ô dorminhoco? É feio, né, irmão? Um profeta de Deus, um ímpio chegar perto dele e falou, dorminhoco, o que você está fazendo aí? Segunda pergunta, está no versículo 8. Por que razão nos veio todo esse vendaval? Terceira pergunta, qual é a tua ocupação? Quarta pergunta, de onde você vem? Quinta pergunta, qual é a sua terra? Sexta pergunta, que povo és tu? Sétima pergunta, por que você fez tudo isso para vir essa luta sobre nós? Oitava pergunta, o que nós vamos fazer para que o mar acalme?
Nona pergunta: por que o mar se engrossava e levantava cada vez mais? Agora, uma coisa que eu acho interessante em Jonas, que Jonas foi ético. Olha aqui, crente, você precisa ouvir isso aqui, ó. Olha aqui, olha cá, olha cá, olha cá. Vou esperar você olhar, olha aqui. Jonas foi ético. Ele falou: vocês podem me julgar no mar, porque a culpa é minha. Eu não pulo não, porque vai ser suicídio, mas vocês me jogam, porque aí o problema vai resolver. É muito interessante, irmãos. Olha aqui. O primeiro passo da restauração é o reconhecimento do erro. O primeiro passo da restauração é o reconhecimento do erro. Quando ele entendeu que é tudo culpa dele, ele falou: pode me julgar. Julgou ao mar, ó. Agora eu tenho uma notícia boa para você, irmãos. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, até o desobediente ainda consegue ganhar gente para Deus. Porque os marinheiros começaram a orar, oferecer sacrifício e foram embora tudo crente. Foram embora, está no texto aí que eles foram embora tudo crente. O Jonas é jogado agora na praia, não na praia de Nínive. Ele tinha que viajar uns 800 quilômetros, que a Síria estava lá, longe, lá para lá, na volta da curva lá. Teve que viajar uma distância longa. Eu imagino o Jonas, irmão, saindo lá de fora da barriga, todo melecado, todo sujo, tomando um banho, caçando uma roupa para trocar, porque não deu para ele levar a mala para dentro da barriga, caçando uma mala. Agora o capítulo 3:1 me encanta. Eu estou pregando um culto de missões, olha aqui para mim. Capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor, qual vez? Qual vez? Porque qual foi a primeira? Levanta-te e vai a Nínive. Escuta só. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo o quê? Levanta-te e vai à grande cidade Nínive. A mesma palavra lá do capítulo 1. E prega contra ela a pregação que eu te disse. Isso aqui para mim é forte demais. O Jonas fugiu, o Jonas tomou banho, o Jonas teve tempestade, o Jonas andou no vento do peixe, o Jonas saiu por lá de fora, mas Deus não mudou a mensagem. Porque Deus não é menino para mudar a mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Você pode dar a volta pelo mundo onde você quiser, mas vai ter que voltar no lugar onde começou a chamada. E vai ter que continuar com a mesma linha de que Deus te deu lá atrás. Levanta-te e prega a mensagem que eu te dei. Antes de você fugir, antes de você entrar no navio, antes de você dormir, antes de você ser jogado na água, antes de você ter entrado no peixe, na barriga do peixe. Vai lá. O Jonas levantou e pregou. Agora eu concluo com 3 minutos, não vou passar de 9. Apesar que a palavra está curiosa, né? Está boa, né? Para edificação da nossa vida. Sabe o que aconteceu? Aí entra a grandeza do amor de Deus. Oh, irmãos, incomparável amor. Eu vou repetir. Irmãos, Deus ama quem não merece ser amado. Eu vou repetir o que eu falei no início. Você não está aqui porque você é bom. Você está aqui porque Ele te amou sem merecer. Quem consegue adorar a Deus por isso? Sem merecer. É isso mesmo. E agora os moradores daquela cidade, o rei daquela cidade, ele entrou, irmãos, e a mensagem de Jonas não foi essa mensagem light, não. Seu pessoal, se eu fosse vocês, assim, tomava um novo posicionamento e tal, melhorem. Qual que foi a mensagem? Ele entrou na cidade, uma cidade grande, em 120 mil homens, sem encontrar mulher e menino, 3 dias andando a pé dentro de uma cidade. E a mensagem como é que era? Dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade se vocês não arrependerem. Olha que mensagenzinha light. Que mensaginha leve. Coloca para mim capítulo 3, versículo 4, Tiagão. Vai lá. Capítulo 3, versículo 4, assim. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Vocês têm 40 dias para consertar a vida de vocês. Agora me encanta a palavra do rei. O rei colocou mulher, menino, animal, tudo de jejum. Acreditou na palavra de Deus. Sabe qual é o meu dever? Pregar. Se alguém vai crer ou não, não é problema meu.
Porque tem muita gente que caminha na igreja anos, nunca se converte, porque ele não aceita, não recebe a palavra. A culpa não é da palavra nem do pregador, a culpa é do coração endurecido, que a palavra bate e escorre pelo corpo e não entra. Mas a palavra de Jonas entrou. E esse é meu desejo, que a palavra de Deus entre no seu coração esta noite. Sabe qual é a palavra? Que vai chegar a hora da prestação de conta, mas a oportunidade está aberta. Eu vou repetir: vai chegar a hora da prestação de conta, mas a oportunidade está aberta. E colocou todo mundo de jejum. E eu acho interessante demais a Bíblia. Eu amo a Bíblia, todo dia eu estou com a Bíblia na mão. Só essa Bíblia aqui, ó, eu estou usando esta Bíblia, ela dia 16 de abril de 1998 que eu comecei a usar essa Bíblia. E no ano de 2028 agora, daqui 2 anos, vai fazer 30 anos que eu estou usando essa Bíblia só aqui para pregar. Uma vez eles me roubaram a minha bolsa e roubaram essa Bíblia junto. Eu passei a noite inteira de joelho. No outro dia o ladrão jogou a bolsa em um lote a 80 quilômetros de onde eu estava, lá em Camboriú, e eu fui lá buscar minha Bíblia. Minha Bíblia está aqui. Deus fez um milagre. Eu passei a noite inteira orando. Não era por causa do notebook que tinha roubado, uma oferta de R$1.000 que tinha roubado, meu celular, era por causa da minha Bíblia. E essa Bíblia que está aqui na minha mão, está escrito capítulo 3, versículo de número, aleluia, 8, 9 e 10, e eu termino. Está escrito, capítulo 3, versículo, coloca para mim na tela cheia, meninos. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a quem? Clamarão a quem? Ao Deus de quem? O Deus de Israel, o Deus de Jonas, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eles aí reconhecem que a cidade era violenta. Está certo isso aí ou não está? Versículo de número 9. Quem sabe? Isso aqui é forte. Talvez Deus vai mudar de ideia, porque a palavra arrepender aí não é a aplicação de arrependimento de alguém que fez uma coisa errada. Eu estou tão arrependido. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é que Deus errou, não. É arrependimento de Deus, é mudança de sentença dele diante da atitude do homem. Isto é, mudança da sentença. Deus iria fazer, o homem muda de posição, Deus muda também de propósito. Quem sabe Deus vai se arrepender, apartar o seu furor, e a gente não vai perecer. Versículo de número 10, está escrito: e Deus viu. Que Deus é esse, irmãos? E Deus viu as obras dele de arrependimento. Faltava 40 dias, ou melhor, 37 dias, porque 3 dias o Senhor nos pregou. Faltava 37 dias para a destruição. Eles foram salvos. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu não sei quantos dias falta para Deus chamar o mundo para um acerto de conta. Mas se ouvirmos a sua palavra, Deus vai fazer o que fez com Nínive. E Deus viu que as suas obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que iria fazer e não fez. Deus poupou aquela cidade. Eu vou terminar lhe dizendo, para te falar a verdade, não estou nem com vontade de fazer apelo aqui hoje. Convidar alguém para aceitar Jesus, não estou. Assim, o meu coração não estou não. Eu vou te falar por quê. Porque, irmãos, nós precisamos entender isso aqui. A gente precisa se disponibilizar para se consertar com Deus. Uma mensagem dessa aqui é para quem ainda não está com a vida no altar, dizer: pastor, é eu que quero, eu sou o primeiro. Como Nínive se converteu, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Eu sou o terceiro e tal. Uma palavra dessa aqui é para a gente se jogar e se arrepender. Verdade ou não, irmãos? Então eu convido você a se colocar em pé. Falta 1 minuto para as 9 horas. E eu convido você, aleluia. Escute o que esse louvor que o Marcos está tocando diz. Como é que é, Marquinhos? Me dá o tom para mim. Não, peraí. Deus tem um plano. Deus tem um plano para cada coração. E aos astros eles dão o céu. Cada rio
caminho daqui traçou, a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho se entregou por mim. Seguirei meu Senhor, sob céu ou mar, onde Deus mandar, irei. Quem está sentindo a graça de Deus aqui? Tem alguém que quer atender o convite de Deus aqui esta noite? Você quer reconciliar com Deus esta noite? A mensagem de Jonas é: em 40 dias, eu não sei quantos dias, eu não sei quanto tempo falta. Bem baixinho aí o instrumental, porque eu vou fazer o apelo, bem suave. Onde está a primeira pessoa que ouviu a mensagem esta noite? Reconcilia-te com Deus hoje. Eu não sei se tem 40 dias mais. Tem alguém que quer reconciliar-se com Deus? Ou tem alguém que não se sente seguro da sua salvação? E você gostaria de dizer: pastor, Deus falou comigo esta noite, e eu tenho certeza que o amor de Deus está derramado aqui. Quem sabe um jovem, um adolescente, até uma criança, quem sabe um senhor, uma senhora diz: pastor, eu quero me posicionar em Deus esta noite. Chega de ouvir a mensagem e não posicionar. Eu quero hoje. A igreja está orando por você. Eu quero que a igreja ore. Vamos dar um segundinho. Pode ser que tenha alguém que ouça a mensagem como Nínive ouviu. A oportunidade está aberta. Mas eu vou fazer uma segunda pergunta. O Espírito de Deus me incomoda. Quem sabe tem alguém que um dia Deus deu uma ordem e você saiu fora da ordem que Deus deu? Quem sabe você está caminhando para entrar no navio, sair da direção. Não espere o vento balançar, o vento soprar, o mar balançar. Pastor, eu quero que ore por mim, porque eu quero cumprir o que Deus mandou eu cumprir. Se você quiser, pode sair do seu lugar, eu oro por você também. Uma vida que quer dizer: pastor, eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu não quero fugir. Você vai precisar de ser muito sincero para isso. A igreja de olhos fechados. A minha vida eu entrego a Deus. Vem, Alex, com a família. Venha, minha filha. Pois o seu se entregou. Vem alguém aqui para ficar com ela? Com eles? Cadê os meus obreiros? Vem cá, Denise. Isso, venha, Manuel. Isso. Marlon, se quiser vir também. Isso, Denise, abrace ela aí. Onde Deus mandar, irei. Irmãos, Deus está fazendo uma obra linda aqui esta noite. Olha, veja bem, existem pessoas que elas não estão totalmente comprometidas com Deus e com a igreja. Se você é membro dessa igreja, você deve obedecer os costumes dela. Você deve agir como ela é ensinada. Não brinque com a vida espiritual. Leve a sério isso. Porque o Deus de Jonas continua aqui. E eu não queria que você tomasse banho no mar e entrasse na barriga de um peixe por desobediência. Porque eu tenho uma palavra de Deus. Deus não vai abrir mão de você. Eu vou repetir. Deus não vai abrir mão de você como Ele não abriu de Jonas.
Senhor, eu oro e apresento estas vidas tão preciosas aos teus olhos. O Senhor é o Deus que coloca as coisas nos devidos lugares. Lá eu saio. E, Senhor, o Senhor vai colocar as peças no lugar. O Senhor é Deus que coloca as peças no lugar. Toma estas vidas preciosas nas tuas mãos. É uma noite de reconciliação, é uma noite de presença, é uma noite de voz de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um aqui. E daqueles que estão nos acompanhando, Senhor, pelas redes sociais agora, dezenas de pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, nós colocamos a vida de cada um dos teus servos nas mãos do Senhor, ó Pai. E queremos que esta semana seja uma semana de vitórias, ensaios. Esse pedido, Senhor, que está aqui nas minhas mãos, ó Deus, em favor, ó Deus, desta vida aqui, da irmã Escolate, que está pedindo que vai passar no médico em Caratinga. Guarda a tua filha e dá a vitória que ela precisa, ó Pai. Nós oramos entregando tudo a Ti no nome do Senhor Jesus. Eu oro e abençoo a cada um para a glória do Teu nome. Amém.